Espero que vocês estejam bem. Eu estou disponibilizando mais esse vídeo para que a gente consiga otimizar o nosso momento nas aulas. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito do comportamento das empresas no mercado perfeitamente competitivo. E depois nós vamos falar sobre monopólio e oligopólio. Então, na nossa última aula, nós falamos sobre custos de produção, deixei algumas atividades para que vocês possam realizar, e aí nós vamos tirar as dúvidas na nossa próxima aula. E agora nós vamos prosseguir com o nosso conteúdo, sendo importante dizer e reforçar que todos os nossos conteúdos, eles dependem um do outro, todos os conceitos, eles são interessantes e importantes para que a gente possa entender os conteúdos que nós estamos trabalhando em sala. Então, para a nossa aula de hoje, nós temos um tema de uma música que se chama Louca, né? Esse é o nosso nome da aula de hoje. Essa música ela é cantada pela Simone, Simaria e Anitta, e tem um trecho da música que diz assim: não adianta chorar pelo leite derramado. Bem, há um tempo atrás, muitas pessoas, não sei se muitas, mas ainda há pessoas que fazem isso hoje, que fervem o leite, mas isso era muito comum há uns anos atrás. Então, em Umas, que é a cidade que eu morava, aqui pertinho de Goiânia, nós comprávamos um leite que ele era vendido por uma pessoa que passava vendendo leite, né? Ele utilizava carroça para poder fazer essa venda. Depois a gente começou a comprar do carro do leite, né? Olha o carro do leite passando aí na sua rua. Então, nós comprávamos esse leite e fervíamos. E quando nós íamos ferver o leite, e quando minha avó pedia, por exemplo, para que eu fizesse essa tarefa, eu lembro de ficar sempre concentrada ali para ter cuidado para quando esse leite fervesse, eu desligasse. Se bem que eu lembro que minha avó falava que tinha que levantar a fervura 3 vezes, então eu tinha que ficar atenta para deixar esse leite subir, abaixar o fogo e depois para que a fervura levantasse mais 2 vezes para que eu pudesse desligar. E às vezes, infelizmente, embora eu estivesse muito ali atenta e concentrada, um pouquinho que eu virava para o lado, esse leite subia e derramava, escorria leite, né, no fogão, caía leite no chão. E eu não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma situação muito ruim, porque faz muita sujeira e é muito ruim de limpar. Bom, e aí minha avó brigava muito comigo, com razão, pelo fato de que esse leite, que ele era derramado no fogão, ele era um produto, uma quantidade que seria irrecuperável, porque não tem como reutilizar esse leite que cai no chão, que cai no fogão. Então, e não adianta chorar pelo leite derramado, justamente pelo fato de que não há mais o que fazer. Derramou, então agora é limpar e lutar, né? A gente que lute, a gente que lide, porque o curso já aconteceu. Nós utilizamos esse termo, né, essa frase de que não adianta chorar, perdão, pelo leite derramado, ou o custo do leite derramado, como nós falamos em economia, para que nós possamos nos referir aos custos irrecuperáveis, aquele custo que já aconteceu no passado e que já não tem o que fazer, o custo já aconteceu. É o mesmo quando a gente vai em algum lugar comer fora, por exemplo, e aí a gente paga, por, sei lá, R$ 40 num prato de comida, e quando nós vamos comer esse alimento que nós pagamos, que nós compramos, talvez na metade do prato, nós já ficamos satisfeitos, já estamos cheios, não aguentamos mais comer, mas o restante da comida que está ali você já pagou, é um custo irrecuperável, já aconteceu, e não tem como você voltar atrás, devolver a comida que sobrou e recuperar o dinheiro referente a essa parcela que você deixou de comer. Então essa música, ela representa, pelo menos esse trechinho, o custo irrecuperável, o custo do leite derramado, que é um dos conceitos que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Bom, e hoje nós vamos conversar, como eu já disse logo no começo, a respeito do comportamento das empresas no mercado perfeitamente competitivo. Quando nós começamos as nossas aulas de microeconomia, para exemplificar o comportamento das empresas, entender a curva de oferta, a curva de demanda, ponto de equilíbrio,
Eu trouxe para vocês como exemplo, e os livros de economia vão fazer isso, o mercado perfeitamente competitivo. Bem, esse mercado perfeitamente competitivo, ele tem algumas características específicas que nós já conversamos em sala, mas que eu vou repetir aqui para que a gente possa reforçar esses elementos que compõem as características desse mercado. Bom, esse mercado perfeitamente competitivo, ele é um mercado que tem muitos compradores e compradoras, muitos vendedores e vendedoras, de modo que nenhum deles tem um poder de mercado ou uma importância significativa a ponto de conseguir alterar esse preço. Nesse sentido, essas pessoas que estão nesse mercado são tomadoras de preço, já que eles não têm um poder de mercado para formar o seu preço. E além disso, vendem produtos idênticos. Então, na nossa aula, nas nossas primeiras aulas, quando nós falamos de mercado perfeitamente competitivo, nós trabalhamos com o exemplo do sorvete. E eu falei para vocês, olha, esse sorvete que é vendido aí por tantos compradores e compradoras é o mesmo sorvete, nós estamos trabalhando com o mesmo produto. Bom, então é o comportamento das empresas nesse mercado composto por essas características que nós iremos trabalhar. Sendo importante dizer que, além dessas características, um outro elemento interessante é que essas empresas elas podem entrar e sair livremente no mercado. Não existem barreiras à entrada dessas empresas no mercado, e nem impedimentos para que elas saiam desse mercado. Bom, e aí na aula anterior, o nosso foco foi entender os custos de uma empresa. Quais são os custos que a empresa tem? E hoje, além dos custos, que nós ainda vamos conversar um pouco mais, nós vamos entender a importância da mensuração das receitas das empresas e verificar uma característica de uma receita que é só dessas empresas no mercado perfeitamente competitivo. Para isso, nós vamos trabalhar com um exemplo, que é o exemplo de um produto que é um galão de água, o preço e as receitas desse produto. Então, essa empresa que fornece esse galão é uma empresa que é de um mercado perfeitamente competitivo. Nesse sentido, nós sabemos que existem aquelas características. Tem muitas empresas comprando esse produto, vendendo esse produto, muitas pessoas comprando esse produto é o mesmo, existe livre entrada e livre saída. Bom, aqui nós temos uma característica já muito interessante, que é dessas empresas perfeitamente competitivas. Notem que o preço, independente se é um galão ou 8, que é a quantidade máxima que nós temos aqui na tabela, o preço é fixo, o preço é R$6, porque essas empresas não formam o seu preço, elas são tomadoras de preço e vão vender o seu produto a preço de mercado, que vai ser esse preço determinado pelas forças de oferta e demanda que nós já vimos antes nos diagramas. Bom, a receita total, que nós também já conhecemos, que é preço vezes quantidade, ela nada mais vai ser do que essa coluna da quantidade vezes o preço, nessa segunda coluna. Então, minha receita de R$6, receita total, ela é o resultado da multiplicação de 1 vezes 6. A receita total de R$12 é o resultado de 2 vezes 6. 2 galões sendo vendidos a R$6. Perfeito. A quarta coluna é da receita média. A receita média nada mais é do que a minha receita total, tudo aquilo que eu recebo, dividido pela quantidade dos produtos que eu vendi. A receita média, ela sempre, para qualquer empresa, será igual ao preço do produto. Então, notem que a receita média, ela é só uma inversão da equação da receita total. Bom, praticamente, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, se a minha receita total é R$18, 18 dividido por 3, que é a quantidade, vai ser igual ao meu preço, que é R$6, né? Então, a minha receita média sempre vai ser igual ao preço que eu estou vendendo esse produto. E agora, uma característica que vai ser específica só dessas empresas de mercado perfeitamente competitivo é a receita marginal. Notem que a coluna da receita marginal, ela tem um preço fixo, um valor fixo, que é 6.
Para as empresas de mercado perfeitamente competitivo, a receita marginal sempre vai ser igual ao preço do produto. A receita marginal, assim como nós vimos o conceito de produto marginal, de custo marginal, a receita marginal ela vai ser a receita adicional resultante da venda de um produto a mais. Ou seja, quanto que eu vou receber se eu vender uma xícara a mais? Então, aqui nesse exemplo, observem que quando eu vendo o segundo galão, que é o valor fixo de R$ 6, eu vou ter uma variação na minha receita. A minha receita anterior era de R$ 6, resultante da venda de um galão. Quando eu vendo esse segundo galão, ele vai trazer para mim uma receita total de R$ 12, certo? Quanto que esse segundo galão acrescentou na minha receita total? Bom, antes eu tinha uma receita de R$ 6, agora eu tenho uma receita de 12. Quanto que esse segundo galão adicionou para mim de receita? Então, esse cálculo ele é realizado a partir da variação da receita total dividido pela variação da quantidade. A minha receita total, ela varia de 6 para 12. Essa variação é o total de 6. 12 menos 6, R$ 6. E a variação da quantidade, 2 menos 1, R$ 1. Então, nesse sentido, nós vamos ter aí o valor de R$ 6, que é 6 dividido por 1. Quando eu vendo o terceiro galão, a minha receita ela varia de 12 para 18. Então, mais uma vez, 18 menos 12, R$ 6. Esse terceiro produto vai trazer para mim uma receita adicional de R$ 6. Por que sempre é 6? Porque meu preço é fixo. Então, nesse sentido, não importa a quantidade que eu estou vendendo de xícaras, cada xícara adicional que eu vender, ou nesse exemplo, cada galão de água que eu vender, vai me trazer um resultado adicional de R$ 6, porque cada produto custa R$ 6. Então, a receita marginal, repetindo e reforçando, é a receita adicional que eu tenho resultante da venda de um produto a mais. Então, para essas empresas perfeitamente competitivas, a minha receita marginal sempre será igual ao preço. Agora, para quaisquer empresas de quaisquer mercados, a receita média, ela sempre vai ser igual ao preço. Então, apenas na competitiva que a receita marginal será igual ao preço, porque essas empresas são tomadoras de preço. Bom, agora nós vamos entender, a partir de um exemplo simples, até que ponto essas empresas no mercado perfeitamente competitivo conseguem maximizar os seus lucros. Até que ponto eu consigo ter lucro porque chega um momento em que os custos eles começam, a ser elevados. Então aqui nós vamos entender qual que é o ponto máximo em que essas empresas conseguem ter lucros. Veja só, aqui nós temos o exemplo dos galões de leite. Então, aqui nós temos receita total, custo total, lucro, receita marginal e custo marginal. Bom, aqui nessa tabela, observem que quando nós não temos nenhum galão de leite, nenhuma quantidade, a quantidade é zero, nós temos um custo total de R$ 3. Bom, nós vimos na aula anterior que custo total, ele é o custo fixo mais o custo variável. Se eu tenho um custo quando eu não tenho nenhuma produção, significa que esse custo é um custo fixo, certo? O nosso lucro, ele nada mais é do que a nossa receita, tudo aquilo que a gente recebeu, menos todos os nossos custos. Nesse sentido, se eu não produzir nada, não vendi nada, a minha receita total aqui é zero. Então, eu tenho um prejuízo de R$ 3. Bom, quando eu tenho o primeiro galão, que é o valor que é vendido ao preço de R$ 6, a minha receita total, preço vezes quantidade, então, é igual a R$ 6. Notem que o nosso custo total, ele passou para 5, ou seja, o nosso custo fixo é 3, como ele aumentou para 5, então o nosso custo variável aqui é no valor de R$ 2. Beleza. Lucro, receita total menos custo total. 6 menos 5 igual a 1. Nós temos um lucro a partir da primeira venda de R$ 1. A minha receita marginal, repetindo, que é a receita resultante de a venda de um produto a mais, ela é 6, ou seja, olhem a coluna da receita total. A minha receita era zero. Quando eu vendo um galão de leite, a minha receita ela passa a ser R$ 6.
A minha receita marginal, então, que é a receita adicional resultante da venda desse produto, vai ser de R$6. E sempre será 6, porque nós estamos falando de empresas perfeitamente competitivas. Como as nossas quantidades variam sempre de 1 em 1, a nossa receita marginal vai ser a variação da receita total dividido por 1, que é a variação da quantidade. Bom, aqui nós temos, do lado da receita marginal, o custo marginal, que, como está no vídeo anterior, é o custo adicional resultante da produção de uma unidade a mais. Então, quando eu tenho a primeira produção, a produção do primeiro galão de leite, o meu custo, que antes era de 3, ele passa a ser um custo de 5. Então, qual que é o custo marginal? Qual que é o custo que eu tive para produzir essa unidade a mais? Então, lembrando do cálculo, custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. Então, nosso custo total variou de 3 para 5, 5 menos 3, 2, dividido por 1, 2. Então, nosso custo marginal é 2. Ou seja, para produzir esse galão de leite, eu tenho um custo de R$2. Bom, e a receita marginal é um cálculo muito importante, que nós vamos entender já já por quê. Vai ser o resultado da minha receita marginal menos o meu custo marginal. Verifiquem que a receita marginal, para a gente entender a importância desse cálculo, ela é quanto que eu recebo ao vender uma unidade a mais e qual que é o custo que eu tenho para produzir essa unidade a mais. Então, aqui, nesse exemplo, quando eu tenho uma produção, a minha receita é R$6, certo? A minha receita é marginal, ou seja, quando eu vendo um produto a mais, eu tenho uma receita de 6, e para fabricar esse produto, eu tenho um custo de 2. Então, aí eu tenho um valor positivo de R$4. Ou seja, eu estou recebendo mais para vender um produto do que para produzi-lo. Bom, então nós vamos entender agora qual que é o ponto aqui dessa tabela que essa empresa consegue alcançar o máximo de lucratividade. Opa. Olha só, aqui, nesse ponto em que a empresa vende e produz 5 galões, nós temos um lucro de 7 e nós temos a receita marginal igual ao custo marginal. Então, o nosso resultado entre receita marginal menos custo marginal é 0. O ponto em que as empresas no mercado perfeitamente competitivos conseguem chegar ao lucro máximo é exatamente nesse ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Depois disso, essa empresa ela começa a ter um prejuízo. Embora ali, na sexta unidade de galão de leite produzida, essa empresa ainda tem um lucro positivo de R$6, observem que a receita marginal se mantém R$6, porque sempre será 6 nesse mercado, mas o custo marginal é 7, ou seja, esse produto que eu estou vendendo, esse produto a mais que eu fiz, que eu estou vendendo, me traz uma receita de R$6. Só que para produzir esse produto, eu gastei R$7. Então, a partir desse momento, a empresa começa a ter prejuízo. Por isso que é muito importante, para além da receita total e custo total, olhar, calcular o valor da receita marginal e do custo marginal, para entender até que ponto é interessante produzir e fornecer esse produto no mercado de bens e serviços. Até porque, como nós vimos na aula anterior, por mais que você esteja contratando mão de obra, por exemplo, para produzir galão de leite, né, para fornecer esse galão de leite no mercado, pode ser que você esteja tendo um custo mais elevado nessa produção e que a produtividade que você tem, ela não é suficiente para que você possa ter uma receita maior e, portanto, ampliar o seu lucro. Deixando aqui também bem evidente para vocês o fato de que não é porque uma empresa tem uma receita grande que essa empresa também tem um lucro maior. Por quê? Isso vai depender muito do valor, do tamanho dos custos que a empresa tem. Então, às vezes, uma empresa tem uma receita muito elevada, mas também tem custos muito altos. Então, ela não vai ter um lucro muito elevado. E, por outras vezes, nós teremos empresas com uma receita menor,
mas com custos também bem menores e que pode ter um percentual de lucratividade maior do que essas empresas com receitas grandiosas. Bem, aqui essa tabela é para exemplificar, para mostrar para vocês até o ponto em que as empresas conseguem maximizar a sua lucratividade, ou seja, até que ponto eu consigo ter o máximo de lucros, tá? Porque depois disso nós teremos prejuízo. Conforme a curva que nós vimos de custo total na aula anterior, conforme nós vamos produzindo mais, o nosso custo ele vai aumentando, ele vai elevando. Então, se nós não temos aqui uma ampliação também da quantidade que se recebe, da receita, nós vamos ter prejuízo. Porque essas empresas, elas não vão conseguir alterar seu preço, elas vão trabalhar com o preço de mercado. Então, elas não conseguem interferir nessa questão. E aqui, para nós conseguirmos visualizar melhor, nós temos o gráfico que vai mostrar para nós a quantidade, o preço e os custos. Bom, o nosso preço que nós estamos trabalhando com o valor de R$6, que está aí na vertical, ele é igual à nossa receita marginal e igual à nossa receita média. Então, ele também é equivalente a essas curvas da receita marginal e da receita média. O nosso custo marginal, que é a curva que nós conhecemos na aula anterior, ela é uma curva positivamente inclinada. Para que essas empresas elas possam decidir o quanto de produto que elas vão colocar no mercado, elas vão levar em consideração o custo marginal. Ou seja, qual que é o custo que eu tenho para produzir uma unidade a mais? Então, a partir dessa análise desse custo, que as empresas vão decidir o quanto que elas vão ofertar no mercado. Portanto, essa curva de custo marginal é a própria curva de oferta das empresas no mercado perfeitamente competitivo. Então, nesse momento, nesse pontinho preto aí, que está mostrando para nós o encontro do custo marginal com a receita marginal, o ponto em que os dois se igualam, é o ponto em que eles vão produzir a quantidade máxima para colocar no mercado, certo? Se eles produzirem uma quantidade maior, que seria essa quantidade Q2, observem que o custo marginal vai ser maior que o preço e também, portanto, maior que a receita marginal dessas empresas. É o momento em que elas têm prejuízos. Portanto, nesse Qmax, né, que é a quantidade máxima, é o ponto em que eles irão produzir a quantidade necessária para que eles possam chegar ao máximo que eles vão conseguir de lucratividade. Depois disso, só prejuízo. Bom, as empresas, quando nós falamos sobre as empresas de mercado perfeitamente competitivo, nós vamos analisar quando que essas empresas vão suspender suas atividades, paralisar suas atividades, ou quando elas vão fechar essas portas. Bom, então nós vamos ter aqui duas análises distintas, uma para paralisação e outra para saída das empresas desse mercado. As empresas, elas vão paralisar suas atividades, pausar e falar, olha, o mercado não está legal agora, não está bom, vamos esperar um pouquinho, ver se as condições melhoram e daí a gente volta. Eu estou paralisando. Mas, quando nós formos falar de longo prazo, vai ser aquele momento em que a gente paralisa os negócios, o mercado não melhora, os preços não melhoram, e aí é melhor fazer outra coisa do que continuar com esse negócio. Aqui nesse momento, é um momento em que, nesse curto prazo, que como nós vimos na aula anterior, é o momento em que a empresa ela não consegue aumentar a sua capacidade produtiva, nós vamos ter que fazer uma análise para verificar se realmente é necessário paralisar ou não essas atividades. Nesse ponto, quando a nossa receita total, tudo aquilo que a gente recebe, está menor que o custo variável, ou alterando aí essas variáveis, quando nós vamos ter a nossa receita total média, que é a receita total sobre quantidade, menor que o custo variável médio, ou o nosso preço, que também é uma alteração dessa mesma fórmula, né? Receita total sobre quantidade, ela é igual ao preço, e custo variável sobre quê? É custo variável médio. Então, se o nosso preço estiver menor que o custo variável médio, é o momento que é melhor a gente parar nossas atividades, porque se o nosso custo variável, ou seja, o custo que varia conforme a quantidade produzida, ele está maior que o nosso preço, nós estamos pagando para colocar esse produto no mercado.
Então, é importante que a empresa paralise seus negócios para que o mercado ele melhore novamente. Então, a empresa ela fica numa situação melhor quando ela baixa as portas e não produz nada, porque esse meu produzir aumenta o meu custo variável, e esse custo variável excede o meu preço. É como essas empresas não têm o poder de aumentar o seu preço, porque é uma empresa de mercado perfeitamente competitivo. Um exemplo são as commodities, né? São produtos iguais e essas empresas não têm o poder de definir o seu preço. Nós vamos, então, ficar em melhor situação se a gente esperar esse mercado melhorar e depois produzir. Bom, aqui nós temos as curvas de curto prazo. Então, nós temos a curva de custo marginal, a curva de custo total médio e a curva de custo variável médio, que nós conhecemos na aula anterior. Então, se o nosso preço estiver menor do que a curva de custo variável médio, estiver menor que esse custo, então necessário que a gente paralise e espere o mercado aquecer para continuar produzindo e vendendo esses produtos, do que continuar tendo prejuízos. Se nós continuarmos produzindo e colocando esses produtos no mercado, nossos custos vão ficar cada vez mais elevados, nós teremos prejuízos e nós não vamos conseguir nos manter nesse mercado. Bom, agora, quando nós estamos ali esperando o mercado aquecer, nós vamos ter custos que são custos irrecuperáveis. O nosso leite derramado, que a gente não consegue reutilizar. Então, quando essa empresa ela fecha as suas portas, ela ainda vai estar pagando aluguel, por exemplo, pagando internet e linha de telefone. Se tiver funcionários e funcionárias trabalhando, pode ser que essa empresa demita algumas pessoas, demita todos, mas se não, ela irá continuar pagando alguns funcionários que têm salário fixo. E esses custos, eles vão ficando no passado, você não consegue recuperar. Se você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses fechado ou mais tempo, esses custos continuam acontecendo. E aí, um exemplo é esse nosso contexto de pandemia, em que muitas empresas tiveram que fechar as suas portas. Então, os custos referentes a essas despesas, eles continuam acontecendo, eles não paralisam. E são custos irrecuperáveis, porque são custos que você teve no mês passado, 2 meses, 3, 4, 5, 6 meses atrás, que são irrecuperáveis. Você não estava produzindo nada naquele momento para conseguir pagar esse valor, para cobrir esses custos, né? Então, no longo prazo, quando essa empresa já está ali tentando, esperando o mercado melhorar, e isso não acontece, a empresa ela pode decidir se suspende suas atividades no longo prazo. Ou outras empresas que estão fora do mercado podem decidir se entram também nesse negócio. Exemplo, quando essas empresas, no longo prazo, analisam e verificam que o seu custo total, e aí sempre que nós vamos analisar o longo prazo, é importante a gente entender que a variável importante para essa análise será o custo total médio. Se a nossa receita total tiver menor que o nosso custo total, ou seja, nós temos os nossos custos fixos e variáveis somados, eles representam uma parcela maior do que a nossa receita. Então, nós estamos tendo prejuízos. Então, nesse momento, não é mais interessante para a empresa continuar ali. O prejuízo dela está muito grande, é melhor que ela saia dessa empresa, que ela feche essas portas, porque o prejuízo ele está muito grande. E aí, quando a gente tem as variações das fórmulas, a gente pode analisar também pelo preço. Se o nosso preço está menor que o custo total médio, que é o custo total que a gente tem dividido pela quantidade, então não tem como a gente continuar produzindo esse produto e disponibilizando no mercado. Então é interessante que essa empresa saia do mercado. E, por outro lado, quando essas empresas, elas têm no mercado qualquer, mercado de uma empresa perfeitamente competitiva, quando esse mercado ele está com um preço interessante, se esse preço está acima do custo total médio, essa empresa, esse tipo de mercado, ele torna-se atrativo para as outras pessoas que podem abrir as suas empresas também, já que não existem barreiras à entrada. Então, nesse sentido, cadê?
e aqui fica mais fácil para exemplificar, é quando o preço ele está acima do custo total médio, essa empresa está tendo uma lucratividade. Então, isso faz com que esse mercado fique atrativo. Olha, eu olho o mercado da xícara, por exemplo, e vejo que o preço está bem interessante e que as empresas estão conseguindo uma prosperidade, estão conseguindo ampliar os seus negócios, porque estão tendo uma receita elevada, uma lucratividade elevada. Então, isso, e como não existem barreiras, obstáculos para que outras empresas entrem, isso se torna algo bem interessante para as pessoas que conseguem abrir esses negócios. Mas aí nós vamos ter um problema. Vocês se lembram quando nós trabalhamos oferta e demanda, que a nossa curva de oferta ela pode se deslocar para a direita e para a esquerda, e a nossa curva de demanda também? Eu falei para vocês na aula, quando nós aprendemos a fazer os deslocamentos, sobre alguns determinantes que vão fazer com que a nossa curva de oferta se desloque para a direita ou para a esquerda. Um desses determinantes da curva de oferta é a quantidade de vendedores e vendedoras no mercado. Se entram mais pessoas vendendo, ofertando esse produto, a nossa curva de oferta se desloca para a direita. Aqui, nesse exemplo, vejam só, como eu falei antes, a curva de oferta dessas empresas é a curva de custo marginal. Então, aqui ela está num ponto em que essa empresa tem lucro, nesse gráfico A, o preço está acima do custo total médio, e no gráfico B, observem que a nossa curva de custo marginal, ela está em outro local. Há um deslocamento da curva de custo marginal para a direita, porque o preço está atrativo, mais empresas entram nesse negócio, mas com essa entrada dessas empresas, a nossa curva de custo marginal, que é a curva de oferta, se desloca para a direita. Quando nós temos um deslocamento da nossa curva para a direita, nós temos a diminuição do preço. A partir dessa diminuição do preço, eu espero que vocês estejam resgatando essas dinâmicas do diagrama de oferta e demanda na mente de vocês. A partir desse deslocamento da curva para a direita, nós temos uma diminuição do preço. Então, as empresas podem começar a ter prejuízos, porque o preço vai ficar menor do que o custo total médio. Tem muitas empresas no mercado, o preço abaixa. E aí, nesse momento, algumas empresas, elas não vão conseguir se manter. Elas podem suspender as atividades por um tempo, esperar o mercado aquecer, mas se isso não acontecer, elas vão fechar as portas, porque elas podem não conseguir segurar esse prejuízo por muito tempo. E aí, só vai ficar nesse mercado, quando a gente faz essa análise no longo prazo, né? As empresas, deixa eu colocar aqui, as empresas que vão se manter com lucro zero. Quando eu falo de lucro zero, eu estou falando do lucro econômico zero, ou seja, elas ainda têm uma lucratividade, um lucro contábil, e para essas empresas, quando a gente fala que é um lucro econômico zero, é mais interessante para elas, ainda que nesse momento elas estejam tendo, o preço esteja menor que o custo total médio, ainda é interessante para elas continuar nesse mercado, vendendo esse produto, do que fazer outra coisa. Então, as outras empresas que não têm esse lucro econômico zero, essas empresas que vão ter esse prejuízo maior, que não vão conseguir se manter no mercado, é mais interessante para elas se envolverem em outras atividades, em outros negócios, trabalhar em outras coisas, do que manter essa empresa funcionando. Então, as empresas que vão se manter nessa atividade serão apenas as empresas que para elas ainda é interessante ficar nesse negócio, por mais que esteja nesse momento ruim. E aí, nesse momento, nós vamos ter essas empresas que têm esse prejuízo e não vão conseguir se manter, saindo do mercado. Quando essas empresas saem do mercado, a nossa curva de oferta se desloca novamente para a esquerda e o preço, então, se ajusta, aumentando e ficando mais elevado do que estava nesse momento em que as empresas estavam tendo prejuízo. Então, nesse momento, nessa dinâmica, nós teremos entrada de empresas, porque a livre entrada, não há barreiras à entrada, quando o preço está interessante, e teremos saída de empresas que não vão conseguir se manter nesse mercado, quando o preço ficar menor, né, porque quanto mais empresas entrando, a nossa curva se desloca para a direita de oferta, fazendo com que o preço se diminua, e vão ficar nesse mercado as empresas com lucro econômico zero. As empresas que, apesar desse momento, desse contexto,
vão conseguir ainda se manter no mercado, porque para elas é mais interessante fazer esse trabalho do que fazer outro. Bom, e aqui eu deixei umas perguntas, então pensem aí rapidamente o que é uma empresa de mercado competitivo, quais são as características que ela tem e sob que condições uma empresa sai do mercado. Não sai, né? Não paralisa, mas realmente sai e fecha as portas do seu negócio. Bom, eu deixei também aqui alguns exercícios para que vocês possam fazer. Eu vou disponibilizar o slide no SIGA, então eu peço para que vocês façam as atividades e depois nós iremos corrigir em sala, tá bom? Então, eu vou publicar para vocês ainda um outro vídeo referente ao mercado oligopolista. Nós vamos começar a entender as falhas de mercado e depois disso nós vamos falar de monopólio, oligopólio e depois de mercado monopolisticamente competitivo. Então, até daqui a pouco.